gente está voltando do intervalo, o WW, e vamos nos dedicar agora a um evento que tem uma enorme expectativa planetária em torno dele. É o debate, na quinta-feira, amanhã, entre Joe Biden e Donald Trump. Eles já se enfrentaram em debates presidenciais. O confronto de amanhã, que ele é organizado e será transmitido pela CNN lá nos Estados Unidos e por nós aqui também, ele promete ser diferente. O cenário nos Estados Unidos teve alterações significativas e nós trouxemos, para ajudar a gente a entender tudo que está lá em jogo, uma reportagem dos nossos colegas de lá da CNN. Ela é, no caso, sob a batuta de Brian Todd. A pressão sobre cada um para esta quinta-feira é evidente, mas são as mudanças profundas no clima político dos Estados Unidos a partir de 2020 que podem ser um fator decisivo no debate Trump-Biden. 2020, Biden successfully and effectively made the election a referendum on Trump's leadership. This time, he's trying to make it a referendum on Trump again. Do you really want this guy back in office? And Trump is trying to make it a referendum on Biden's record. Dois eventos importantes desde os debates de 2020. A insurreição de 6 de janeiro, que Donald Trump é acusado de incitar e que ele nega. E Trump agora é um criminoso condenado, culpado de falsificar registros contábeis no julgamento do caso Hush Money. Tema que o presidente Biden pode estar pressionado para destacar no debate. Thus far, the issue of his felony conviction doesn't seem to have moved voters in one direction or the other. Em 2020, dizem os analistas, os eleitores americanos procuraram um líder que pudesse mantê-los fora das crises, incluindo uma que foi inédita. We were in the middle of COVID, and that was the centerpiece of the conversation in 2020. Também em 2020, os protestos Black Lives Matter se espalharam pelo país após o assassinato de George Floyd por um policial de Minneapolis. O desemprego nos Estados Unidos aumentou no início da pandemia em 2020, uma dinâmica que mudou completamente para este debate. Mas os analistas dizem que o presidente Biden pode ser perseguido por outro fator econômico diferente de 2020. The issue that is really plaguing him and is frustrating voters overall is the cost of stuff. Inflation has been a factor. Outra enorme mudança política e social de 2020 vem de um evento que ocorreu no final de junho de 2022. Roe v. Wade was overturned by the Supreme Court by judges that former President Trump largely picked. It was a key promise of his, and that's proven to be an unpopular decision, according to polling on both sides, and has hurt Republicans in a lot of different elections. E uma mudança desde 2020, a constante preocupação dos eleitores sobre a idade dos candidatos. Joe Biden, aos 81 anos, é o presidente mais velho da história americana. Se Trump ganhar, ele será o presidente mais velho de todos os tempos a tomar posse, aos 78 anos. Os dois enfrentam críticas por lapsos de memória, referências erradas e outros sinais preocupantes. Both sides are trying to exploit that, and both sides also know, particularly on the Biden side, I feel like they understand that it's a key vulnerability that they're having to deal with. Lembrando que nós aqui da CNN Brasil, a gente transmite o debate ao vivo amanhã às 10 da noite. Para ajudar a conversa que eu vou ter agora na sequência com o Lorival, vamos trazer mais um pouco de informação para vocês, além dessa reportagem lá do Todd Bryan da CNN americana. É uma pesquisa que está hoje na primeira página do New York Times, uma pesquisa feita em parceria entre o New York Times e o Siena College. É uma pesquisa de grande reputação, ela desperta muita atenção toda vez que ela é feita e publicada lá nos Estados Unidos. E essa pesquisa tratou de averiguar de que maneira os eleitores, você viu isso um pouco na reportagem, a pesquisa traz um endosso para o que a reportagem diz, que a condenação de Donald Trump por fraude, no caso de suborno a uma atriz pornô, não levou a grandes alterações da maneira como os eleitores americanos formam ou levam eles às suas decisões. Confira na sua tela. 85% daqueles eleitores que são democratas aprovam totalmente, ou pelo menos em parte, o que aconteceu com Donald Trump, ou seja, gostam que ele tenha sido
condená-lo. 13% disseram não ter ouvido muito ao respeito. 2% dos democratas apenas dizem que não estão de acordo com a condenação sofrida por Donald Trump. Vamos agora aos independentes. Essa faixa horizontal aí no meio da tela. Olha só, 47%, menos da metade dos independentes, aprovam totalmente a condenação de Trump, ou parte. 28% disseram nada ter ouvido a respeito, não se informaram. 23% estão em desacordo com a condenação sofrida por Donald Trump. Agora vamos aos republicanos. É a última faixa na sua tela, a de baixo. 11% dos republicanos, dos eleitores republicanos, apenas 11% estão de acordo com o que aconteceu com Donald Trump, acham que ele merecia isso. 21% disseram não ter ouvido muito a respeito e 2/3 desaprovam totalmente ou em parte. Aí a pergunta que se coloca para nós analistas, Lorival, é a seguinte: se um evento desses não mudou a maneira, no fundo, como o eleitorado olha os dois, o debate faz? A grande atenção de todos está na questão dos independentes, em primeiro lugar, e, em particular, dos 6 estados que decidirão a eleição. E aí, nesse caso específico, há alguns dados que são absolutamente surpreendentes, né? Por exemplo, o Washington Post, numa pesquisa recente, mostrou que nesses 6 estados, as pessoas, 38% das pessoas acham que o Donald Trump tem mais capacidade de garantir a democracia do que o Biden. E só 29% acham que o Biden tem mais do que o Trump. E esses eleitores são os decisores, são os eleitores cujo perfil demográfico realmente vai decidir essa eleição. Então, você vê que aquilo que as campanhas consideram, né, take for granted, né, que acham que, não, isso vai dar certo, né? Por exemplo, o Biden ataca o Trump nessa questão da democracia e tal, tem resultados contra-intuitivos. Então, é uma eleição. E por que isso? Exatamente por causa dos processos contra o Trump. Então, esses eleitores acham que é antidemocrático usar a justiça e acham que a justiça está sendo usada contra o Trump. Mas tem um ponto que eu acho interessantíssimo que você acabou de levantar, Lorival, usando como base do seu argumento a pesquisa do Washington Post, que é uma transformação, ao mesmo tempo rápida e profunda, na maneira como que o eleitor americano puxou para um lado e puxou para o outro. Uhum. Parece isso sustentado em pesquisas acadêmicas. Eu vou simplificar um pouco os resultados, mas em linhas gerais eles são os seguintes: branco, rico e de educação alta era tradicionalmente republicano. Uhum. Minorias, negros e com pouca educação eram tradicionalmente democrata. Uhum. O que as últimas pesquisas, aí não estou falando de pesquisa de opinião, mas são as pesquisas da academia, sociologia, sobretudo sociologia, indicam é que debaixo dos pés dos dois, isso daí se moveu em direções que a gente, digamos, Lorival, na boa, 5, 6 anos atrás a gente não esperaria isso. Uhum. Que essa, digamos, confluência de eleitorados invertesse a mão. Tem o aspecto do protecionismo que o Trump trouxe, né, que o pessoal de colarinho azul gosta, os operários e tal. E tem os aspectos culturais, morais, que o Trump soube ler muito bem esse processo e se aproveitar dele. Era um processo que estava em andamento, mas que não tinha surgido uma figura que soubesse aproveitar também. Em 2012, na reeleição do Obama, eu entrevistei em Detroit, né, na indústria automobilística, um jovem negro que tinha conseguido um emprego, tinha ficado muito tempo desempregado, conseguiu um emprego graças ao trabalho, àquela ação do Obama para ajudar a salvar as montadoras e tal. Ele era negro e tinha conseguido emprego graças ao Obama, mas ele era religioso, ele era evangélico, era contra o direito ao aborto. E ele estava numa dúvida muito grande sobre votar no Obama ou votar... Você viu isso em Detroit, não? Exato. E esse fenômeno de como é que essas igrejas, elas
transformam por dentro o Partido Republicano e ajudam a tornar o Partido Republicano refém do Trump, é um fenômeno do sul dos Estados Unidos. Isso prejudicou os democratas sensivelmente. Exatamente. Então, você vê o drama da pessoa, né? De um lado estão a questão econômica, está a questão da identificação de classe e tudo isso, mas de outro lado estão valores morais, né? E que costumam falar mais alto do que esses outros. Quando você tem uma forte convicção religiosa, isso é mais importante até do que o seu bem-estar. Agora, voltando, quer dizer, boa parte do que a gente considera aqui no Brasil como dogmas ou lições fundamentais do marketing político vem dos Estados Unidos. E isso lá de trás, hein? Já lá desde os anos 30, 40, que eles desenvolveram praticamente, entre aspas, uma ciência do marketing político. O marketing político americano está reagindo como? Porque as modificações, como a própria reportagem diz, colocam em dúvida o que pareciam ser coisas estabelecidas. Exatamente. Eu acho que as mudanças elas estão sendo mais rápidas do que a capacidade dos políticos de se adaptar a elas, né? Principalmente o Joe Biden. Eu acho que ele segue mais princípios, uma certa coerência, né, de toda uma carreira. Ele é um conservador dentro do Partido Democrata com raízes operárias, né? Assim, ele nasceu na Pensilvânia, o pai dele era um cara que, né, sindicalizado, que ficou desempregado, mudaram para Delaware, enfim, ele tem toda uma história do que se chama de classe média dos Estados Unidos. Ele é quase um político de uma era que não existe mais. Exato, é isso. E como que aos 81 anos de idade você vai conseguir ler isso? Aí você tem uma campanha de pessoas jovens e antenadas e que estão tentando reorientá-lo para cá e para lá, mas que também estão errando bastante. E aí você tem um Trump que tem uma bala de prata, ele faz... A única coisa que ele alterou foi a questão do aborto, que ali ele sentiu realmente que ele tinha perdido o apoio das mulheres, de jovens e tal, e ele fez uma... Na verdade, ele voltou ao curso porque em 99 ele defendia o direito ao aborto antes de se lançar. Então, isso ele corrigiu o curso, mas em geral ele mantém essa linha que acaba tendo uma aderência garantida num certo eleitorado que é um eleitorado grande, né? Assim, importante. Então, nesse sentido, o Trump gasta menos energia tentando se adaptar. Ele segue aquela linha, se der certo, deu, se não der, não deu. E está dando certo, né? Ele está pelo menos empatado com o Joe Biden e está liderando em 5 daqueles 6 estados. Então, o Trump não tem muito por que mudar, né? E a condenação, os problemas que ele tem enfrentado não estão levando a grandes perdas. Eu acho que é realmente um evento a ser visto amanhã, Lourival. A gente tem bastante experiência na cobertura disso, esse é um daqueles raros. É um ponto fora da curva, realmente, em termos de processos eleitorais. Lourival, muito obrigado por hoje. A gente vai estar junto amanhã de novo. Lembrando que amanhã muda os nossos horários por conta do debate do qual nós estamos tratando aqui. O WW será dedicado amanhã a esse evento, que eu acho que é realmente muito importante, vale mesmo a pena ser acompanhado. A gente começa nosso programa amanhã mais cedo, lembrando a vocês. Amanhã a gente entra no ar às 8h50 da noite. Até lá, pessoal. Muito obrigado e boa noite.